Olá, mais uma vez eu sou o professor Dimas e agora nós estamos completando a aula da primeira semana para o curso de Direito da Unifenas, no campus de Campo Belo, para o quinto período da aula de Direito de Família. Eu sou professor de Direito de Família na Unifenas e vamos completar agora o conteúdo do que seria a primeira semana de aula que está ocorrendo em razão do coronavírus, nós estamos fazendo online e publicando, enviando para o nosso aplicativo próprio da Unifenas, para que os nossos alunos continuem, mesmo não tendo aulas físicas, continuem tendo as suas aulas e sem interromper o seu curso. Nós vamos iniciar falando do casamento inválido, do casamento irregular, o casamento inexistente, casamento nulo. E depois, já na segunda semana, nós vamos tratar então do casamento anulável. O casamento, quando a gente fala de casamento inválido, é aquele casamento que ele é nulo ou anulável, e acaba dissolvendo o vínculo conjugal porque ele foi constituído por vícios ou de ordem pública, que tem um interesse público, portanto, causa de nulidade, ou vícios de ordem privada, que interessa apenas aos próprios cônjuges, aos próprios nubentes, tratando-se, portanto, de anulabilidade. É importante a gente ressaltar que no casamento a gente aplica parcialmente os princípios da teoria das nulidades. Por que parcialmente? Porque o ato nulo o juiz pode conhecer de ofício. Já no casamento, diante do interesse público e manutenção do casamento, ele não pode decretar ex officio a sua nulidade, conforme dispõe o artigo 1549. O Silvio Rodrigues até orienta que o casamento, nessa hipótese de casamento nulo, o juiz deve comunicar ao Ministério Público, enviar para o Ministério Público a ajuizar a ação declaratória de nulidade. Como nós sabemos, os atos nulos são todos aqueles que violam preceitos legais obrigatórios, que violam interesses de ordem pública, enquanto, tratando-se de atos nulos, eles são insanáveis. Já os atos anuláveis ou os atos de nulidade relativa são aqueles que violam vícios de vontade, vícios de consentimentos, e, portanto, ele viola interesses privados e, com isso, eles são sanáveis pelos próprios interessados. O Código Civil, ele não fala de um vício do casamento quando ele compromete a própria existência do casamento. Quando ele tem uma gravidade muito maior. Esse vício muito maior dessa gravidade e que compromete a existência do casamento, ele é denominado de casamento, é considerado um casamento, então, inexistente. Esse casamento aqui, ele na verdade, ainda que ele possa estar ocorrendo de fato, ele não existe no mundo jurídico. Por quê? Porque ele compromete a própria existência do ato. A doutrina anterior, a jurisprudência anterior, ela previa 3 hipóteses de inexistência do casamento. Era o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento sem manifestação de vontade e o casamento sem o ato de celebração, sem a solenidade do ato nupcial. A partir da decisão do Supremo, reconhecendo a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e a resolução do Conselho Nacional de Justiça admitindo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento, portanto, entre pares do mesmo sexo, e o casamento hoje não é mais considerado um casamento inexistente. Pelo contrário, é um casamento válido e possível já no ordenamento jurídico brasileiro. Então a diversidade de sexo hoje não é mais uma hipótese de inexistência de casamento. O casamento inexistente é aquele que não ocorreu consentimento, não existiu consentimento, consentimento válido, não existiu, e mais ainda, não teve a solenidade do ato antinupcial. Já o casamento irregular, por outro lado, ele é um casamento válido, mas que foi celebrado com violação das causas suspensivas previstas no artigo 1523, como a viúva que se casa sem fazer a partilha de bens, e entregar os bens para os herdeiros, o divorciado sem fazer a partilha de bens com o ex-cônjuge, a mulher até 300 dias
que após a dissolução do casamento, para poder evitar turbaços sanguíneos, né, que ela estivesse grávida do primeiro marido. O tutor ou curador que não der partilha, que não prestar contas e elas forem aprovadas com o tutelado ou curatelado. Então, essas hipóteses aqui de casamento, né, que violou essas causas suspensivas, o casamento vai ser válido. Ele não é nulo nem anulável, ele é apenas irregular. E o que vai ser imposto, se ele vier a ser realizado, são sanções econômicas aos contraentes, notadamente o regime de separação de bens. Agora, já o casamento nulo, né, é aquele que violou elementos, que violou impedimentos graves, né, notadamente os impedimentos absolutos para o casamento. Então, aqueles que violam normas cogentes, normas imperativas. O casamento nulo ele era previsto no artigo 1548 em duas hipóteses. A primeira era quando ele fosse contraído pelo enfermo mental e a segunda por infringência de impedimento. Por que ele não é mais nulo quando ele for contraído por enfermo mental? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência excluiu os enfermos mentais como absolutamente incapazes. Então, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o enfermo mental, sem discernimento, ele é apenas relativamente incapaz. Então, o casamento realizado pelo enfermo mental hoje, ele é apenas anulável e não nulo. Então, o casamento nulo hoje, ele ocorre apenas por infringência dos impedimentos para o casamento. Quem que pode ajuizar essa ação? Como violou normas imperativas, normas de ordem pública, existe um interesse social que é representado pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público. Então, quem pode hoje ajuizar essa ação é qualquer interessado, por exemplo, um casamento de uma pessoa que já era casada, né? O primeiro cônjuge. Um casamento entre irmãos, o Ministério Público. Então, são essas pessoas que estiverem interessadas, cônjuges, herdeiros, ou outro cônjuge, que podem estar ajuizando essa ação. E que está previsto no artigo 1549. A decretação de nulidade de casamento pelos motivos previstos no artigo antecedente, ela pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado, então tem que se demonstrar o interesse, ou o Ministério Público. A morte, né, uma coisa muito interessante é que a morte não faz cessar o direito de ajuizar a ação declaratória de nulidade. Por quê? Porque se o testamento for nulo, ele retroage lá na data do casamento. Então, o cônjuge, por exemplo, de um herdeiro nulo, um cônjuge de um casamento nulo, não seria herdeiro do falecido marido se for decretada nulidade. Se fosse considerado apenas a morte, ele seria herdeiro, seria meieiro. Né? O artigo 1563, ele dispõe que a sentença que declarar a nulidade do casamento retroage a data de sua celebração. Ele só não vai prejudicar a aquisição, os direitos a título oneroso por terceiro de boa-fé, né? Nem a resultante de sentença transitada julgada. Mas nós não podemos esquecer do casamento putativo. Se um dos cônjuges estava de boa-fé, ele vai produzir todos os seus efeitos ao cônjuge de boa-fé. Então, a nulidade do casamento hoje, as causas que autorizam a nulidade são só a infringência de impedimentos. A legitimidade para a ação pode ser de qualquer interessado ou do Ministério Público. E os prazos para a propositura da ação declaratória ele pode ocorrer a qualquer momento, porque a nulidade não se convalida. Aí, na próxima gravação, na próxima aula, nós vamos falar então do casamento anulável, que já corresponde então à segunda semana de suspensão das aulas e das aulas online na Unifenas, no curso de Direito do campus de Campo Belo.